Querida aluna, querido aluno, bom dia, boa tarde ou boa noite para você. Que a paz continue morando no seu coração. Agora nós vamos mudar de assunto. O negócio agora é muito chique. É um assunto em que você vai conseguir enxergar mais aplicações na área da gestão empresarial. Eu prometo. O assunto é função. As nossas primeiras unidades de aprendizagem deram uma base para esse assunto. E é isso que você perceberá ao ler o texto de nossa unidade de aprendizagem 7. Porém, não é o formalismo matemático que é o mais importante agora, mas sim a ideia desse fenômeno abstrato chamado função, e que se concretiza de várias maneiras pelo nosso pensamento, a começar pelo próprio nome. Por que função? Veja este exemplo. Suponha que no fim do ano minha empresa distribuirá, como brindes promocionais, uma caneca de louça com o nome e logotipo da empresa gravado nela. O custo da caneca, com toda a arte nela trabalhada, será de R$2. Deixando de lado os custos de outra ordem e pensando somente em cada caneca e seu acabamento, veja que uma caneca gera o custo de R$2, 2 canecas gera o custo de R$4, 3 canecas, custo de R$6 e assim por diante. Se alguém me pergunta quanto você vai gastar com essas canecas, a primeira coisa que pensamos de modo bem rápido e até meio inconsciente é: depende do número de canecas que vou mandar fazer. Ou seja, o custo em reais que terei na produção das canecas varia em função do número de canecas que mandarei fazer. Percebeu? É um exemplo simples, mas a ideia é sempre essa. Função é a forma como duas variáveis se associam. Uma variável varia em função da outra. O quanto eu gasto varia em função do número de canecas. Essa situação pode ser observada na linguagem de conjuntos da seguinte maneira. O conjunto A, que é chamado de domínio, é o conjunto que contém a variável número de canecas. O conjunto B, conhecido como contradomínio, contém a variável dinheiro, ou melhor, reais, que é a unidade monetária que usaremos para medir o custo na fabricação das canecas. Essas duas variáveis estão representadas em dois conjuntos por meio de diagramas de Venn, que você estudou nas primeiras unidades. O primeiro conjunto tem a variável número de canecas, 0, 1, 2, 3 e fomos até 4, mas você sabe que isso pode continuar para um valor bem mais alto. O segundo conjunto tem a variável reais, para 0 canecas, R$0. Para uma caneca, R$2. Para 2 canecas, R$4. Para 3 canecas, R$6. Para 4 canecas, R$8. E assim por diante. Isso que você acabou de ver é uma forma de representação desse fenômeno chamado função. Vimos esse fenômeno na forma de diagrama. Há outras formas bem importantes e vamos usar esses diagramas para te mostrar a ideia de linguagem algébrica que foi bastante explorada na unidade 6. Veja que é uma espécie de regra que relacionamos o valor do primeiro conjunto, que vamos chamar de x, com o valor que está no segundo conjunto, que vamos chamar de y. Como o valor do segundo conjunto é sempre o dobro do valor do primeiro, podemos ver que essa relação sempre leva um valor de x do primeiro conjunto ao seu dobro, 2x, no segundo conjunto. Entendeu a relação? Em nosso exemplo das canecas, o y, que é o valor de custo em reais, é sempre o dobro do valor do x. Essa forma de representar por meio de leis e igualdades é a forma algébrica de representar a relação entre duas variáveis: número de canecas e dinheiro gasto com elas. Veja como fica essa escrita. Y igual a 2x. Outra forma de escrever é f de x igual a 2x. Olha, as duas notações são boas. A primeira é mais enxuta e a segunda tem a vantagem de nos mostrar mais facilmente a relação entre um certo x e um certo y. Quando eu faço f de 1, eu troco x por 1 e realizo o cálculo. Se fizer x igual a 2, tenho f de 2, que é igual a 2 vezes 2, 4. Fazendo f de 3, tenho f de 3 igual a 2 vezes 3, que é 6. Portanto, f de 1 igual a 2, f de 2 igual a 4 e f de 3 igual a 6. Entendeu? Quer um reforço? Tá, eu te dou um reforço, mas só se você aceitar mais uma maneira de enxergar essas relações entre canecas e dinheiro, os pares ordenados. Veja o próximo slide. Na função y igual a 2x, ou f de x igual a 2x, fizemos 3 cálculos para exemplo, chegando em f de 1 igual a 2, f de 2 igual a 4, f de 3 igual a 6. Ou seja, cada x gerou um y, e isso proporcionou a relação do 1 com o 2, do 2 com o 4 e do 3 com o 6. Nessa ordem. E por isso pode ser representado por pares ordenados. 1, 2, 2, 4, 3, 6. Ou seja, todos eles da forma xy.
Tcharam! Está chegando uma forma famosa de representação, o gráfico de função. Mas calma, primeiro precisamos formalizar o tipo de papel no qual vamos desenhar esse gráfico. O que quero dizer? Quero dizer que usaremos o plano cartesiano para enxergar a relação entre canecas e dinheiro. Agora de um jeito mais visual, gráfico. Este é um desenho possível de um plano cartesiano. O que se vê é a seguinte situação. Cada ponto nesse desenho tem duas referências, uma em relação ao eixo X, horizontal, conhecido como eixo das abscissas, e que aqui representa um número de canecas, e a outra em relação ao eixo Y, vertical, conhecido como eixo das ordenadas, que aqui contém a variável dinheiro, ou melhor, reais. Atenção, pessoa querida, o gráfico é o conjunto de pontos que representa esse fenômeno, chamado função. Veja o nosso exemplo. Vamos representar 4 pontos gerados pelos pares ordenados que você está vendo à sua esquerda. 0, 0, 1, 2, 2, 4 e 3, 6. O ponto 0, 0, que é a origem do plano cartesiano, o ponto 1, 2, que representa uma caneca e 2 reais. O ponto 2, 4 e o ponto 3, 6, 3 canecas e 6 reais. E é claro que isso pode continuar com 4, 8, 5, 10, etc. Veja que se essa função representasse outro fenômeno, poderíamos ligar o valor meio, 0,5, a 1, ou mesmo 1,5 com o dobro dele, que é 3, ou 1,6 com 3,2 e assim por diante. Teríamos infinitos pontos alinhados segundo uma reta. Entendeu? Esse exemplo das canecas serviu para te mostrar as representações de função que são bastante famosas, e nós usaremos bastante os gráficos e as expressões algébricas como essa, y igual a 2x. É claro que há inúmeras expressões para funções de diferentes tipos, com gráficos de várias formas de curvatura. Esse que a gente acabou de ver é uma reta, famosa no campo das funções, tá? Mas você vai ver outras. Muito bem, queridas e queridos, espero que esta apresentação te ajude a lidar com o conceito de função com o qual você lidará nesta e nas próximas 2 unidades de aprendizagem. Um beijo grande e até a próxima!